Olá, muito bom dia! Nós estamos iniciando mais uma edição do Saúde em Dia, este programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, promovido pelo Grupo A Hora, e é um bate-papo semanal sobre temas que impactam a vida de todos nós e que continuam aos sábados deste novo ano. E você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, pelo portal do Grupo A Hora, através de áudio ou ainda em transmissão de vídeo pelo YouTube, Pessoas e Bem-Estar Podcast ou do A Hora TV. Segue o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar, e venha acompanhando todos os conteúdos de saúde que estão sendo produzidos com os profissionais aqui da nossa região. Eu sou a Aline Larnet, muito obrigada pela tua companhia. Este programa tem o patrocínio do Instituto Coluna em Movimento, da Revita Leve Farmácia e Manipulação, do Laboratório Hermann, da Donum Saúde Integrada, da Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Núteus e Unicred Premium Capital. Hoje, o nosso tema é como perder peso e melhorar a sua saúde no ano de 2026. E os nossos convidados para esse bate-papo são o Dr. Márcio Núteus, que é nutrólogo, a Ana Paula Arnold Diongo, que é nutricionista, e a Maria Júlia Lohmann Wagner, que é psicóloga. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Prazer estar aqui, né? Falar sobre esse tema de grande relevância, né? É verdade. E eu tenho certeza que está na lista das metas de muita gente para esse ano novo, perder peso, né? Emagrecer, fazer atividade física, melhorar a sua saúde de uma maneira geral. Mas nem sempre o que começa continua, né? Persistir é tão difícil. E para vocês que estão no dia a dia clínico, né? E encontram pessoas, as pessoas procuram vocês para pedir ajuda por esses motivos. O que vocês têm a nos dizer sobre isso? Por que é tão difícil manter a persistência para fazer um processo de emagrecimento, por exemplo? Aline, eu diria que a grande dificuldade que existe, antes de mais nada, é que o problema não é uma questão simples, né? É um problema muito complexo. É muito fácil estigmatizar o problema, né? Ou a pessoa que sofre com esse problema e dizer que é um problema de falta de força de vontade, basta fechar a boca, se movimentar mais, né? E não é por aí. A gente acaba culpando a vítima. Então, por que é tão difícil? É difícil porque o problema ele é multifatorial. São múltiplos os problemas. A gente pode citar alguns: problema de genética, problemas hormonais, como alterações da insulina, quedas hormonais como baixa de testosterona, alterações de microbiota intestinal, vício por doce, questões, enfim, familiares, até questões culturais, religiosas, é possível que impacta, né, nesse problema. Então, por isso que a dificuldade ela existe, ela é real. Mais da metade da população brasileira, 60% aí mais ou menos, está brigando com a balança. Então, por isso que eu disse lá no início da conversa que é um problema de grande relevância, né? Então, é importante a gente estar aqui com pessoas tão capacitadas para que a gente possa discutir, né? E às vezes até vendo visões diferentes que se complementam, isso é legal. Exato, trazer pontos de vista que possam contribuir, né? Agora, o doutor falou um número interessante, que é 60% dos brasileiros, em geral, estão aí enfrentando algum problema de peso. Isso, para sobrepeso. mais. Sobrepeso. Peso para mais, né? Peso para mais. Não, nada de desnutrição, e até as crianças, né? A gente falou muito sobre isso ao longo agora do ano que passou, da obesidade nas crianças, né? Diferente do que era há alguns anos atrás, que o problema era a desnutrição, né? Exatamente. Nos últimos 30 anos, o sobrepeso nas crianças e adolescentes, ela duplicou e ela mais que triplicou com relação à obesidade, ou seja, o componente do excesso de peso que a gente pode diferenciar entre sobrepeso e obesidade, quando a gente pega os indicadores na criança e adolescente, o cenário é esse. A obesidade, que é o pior componente, ele aumentou de uma forma ainda mais rápida, né? Triplicou, quase chegando a 4 vezes mais, né? Nos últimos, vamos dizer, 30, 40 anos, né? Então a gente começa a se questionar, né? Como que será? Que já é um problema. Eu me arrisco a dizer que hoje o maior problema de saúde pública
que nós enfrentamos é o problema do excesso de peso, obesidade. Porque o que isso impacta em comorbidades é absurdo. Eu fiz esses dias uma participação em um dos programas no Frente e Verso, né? E eu fiz uma analogia com a pandemia. Né? A pandemia foi devastadora, né? Nunca é minha intenção querer diminuir o que aconteceu. Mas foi um período. Um período durou ali, sei lá, em 2 anos, eu não me lembro os números exatos agora, mas temos registrados 7 milhões de mortes por Covid, né? A obesidade leva 5 milhões todos os anos, né? Então, só para você entender que é uma coisa que está aqui e vai continuar, né? E mundialmente, a gente pode pensar que 1 a cada 8 pessoas estão obesas, né? Então, isso também é alarmante, né? 2,5 bilhões com sobrepeso e dessas 890 milhões com obesidade. E agora acompanhei um estudo, pensando que é realizado nas capitais. Porto Alegre está com uma faixa de 28%, um estudo de 2023, né? São estudos que são feitos na capitais. Então, 28% de pessoas acima de 20 anos, né, estão com obesidade. E eles usam como classificação, né, o IMC. Então, IMC 30 ou acima disso, né, para classificar a obesidade. Então, é geral, né? Tu vê que a gente também está nessa crescente. E é muito comum a gente buscar uma solução simples para um problema complexo. E normalmente a gente vai ter uma solução errada, porque a obesidade, sendo multifatorial como ela é, a gente não vai encontrar uma resposta somente indo ao nutricionista, indo ao nutrólogo, indo na psicóloga. É um conjunto de profissionais para tratar a variedade de sintomas que acarreta dentro do quadro da obesidade. E o que tu observa, doutora Maria Júlia, assim, nos teus atendimentos, o que os pacientes te trazem como sendo as maiores dificuldades para eles? Eu percebo uma autopercepção de baixíssima autoeficácia. As pessoas vêm muito desacreditadas de si mesmas nesse processo. É muito comum escutar dos pacientes: eu não consigo, já tentei de tudo e não deu certo. E quando eu paro para observar, e aí eu digo que nós somos ótimos julgadores e péssimos observadores, porque quando a gente observa esse eu já tentei de tudo, muitas vezes foi num tempo muito curto essa tentativa, faltou espaço para perceber, assim, o esforço que é necessário para esse processo de mudança e o comprometimento, as crenças que as pessoas já carregam sobre si mesmas, de que como se eu não pudesse conseguir modificar esse estado, como se ele fosse permanente ou determinante. A gente sabe que não é, que são mutáveis e que é possível, sim, encontrar um método que funcione para cada realidade. E antes tu falavas em metas, e as metas elas vão ser alcançadas, sim, mas com um método individualizado para cada pessoa. Então, eu preciso olhar para aquela realidade, novamente ser uma boa observadora para compreender como que aquela mente está direcionando aqueles comportamentos. Muitas vezes aquela mente ela está com limitações que não estão no comportamento, mas estão na sua forma de interpretar a realidade e que vão dificultando esse processo de emagrecimento e de mudança nesses hábitos. Então aqui, de novo, é individual, né? Não é uma fórmula que serve para todos, né? E é um processo lento, ou seja, não vai ser de um dia para o outro. A gente precisa também entender que tem que começar e leva um tempo para a mente conseguir, né, mudar e, enfim, entender todo esse processo. E perceber a sua própria capacidade de mudança, porque muitas vezes está atrelada à questão de pensar algo sobre si e ter aquele padrão que a gente chama na psicologia de autoderrotista, e a pessoa se limitar naqueles comportamentos de isso não é pra mim, eu não vou mais. Tá muito classificado no padrão de pensamento que a gente chama de 8 ou 80, né? Então, a pessoa fica muito entre uma coisa ou outra. E eu sempre digo, é uma coisa e outra, né? Porque falhou na primeira alimentação do dia, que precisa desistir do resto da alimentação ou do resto da semana, né? Começa nessa observação, primeiro, dos seus pensamentos, na minha prática clínica. Sim. Eu estou imaginando que a rede social não ajuda muito aqui para isso, né? Na questão de comparação com outros ou de querer os mesmos resultados no mesmo tempo, a rede social não vai ajudar muito, doutor Márcio. Aline, falando de comparação, mesmo entre casais, né? Então, eu tô atendendo um casal, normalmente o homem, por ter mais testosterona, ter mais massa muscular, ele vai se desenvolver, né? Vai evoluir no processo mais rápido, né, Ana? A gente observa isso. E, às vezes, o parceiro não tá nem... Ele só participa da consulta, mas a consulta é dela. É forma de apoio. Ele modifica um pouquinho e já evolui mais, né? Mas você trouxe uma questão aqui, me permita trazer a minha visão sobre emagrecer rápido. Você disse assim, o processo ele é lento. Depende. E precisa respeitar esse tempo. Eu acho que depende.
Hoje, com essa visão, entendendo que é um problema multifatorial e com uma abordagem multidisciplinar, com ferramentas, né, múltiplas, porque se o problema é multifatorial, não é uma ferramenta Uhum. isolada. Então, se a gente utilizar, né, múltiplas ferramentas para resolver o problema, normalmente a gente consegue resultados hoje rápidos, né? É bom ou ruim isso? No meu entendimento, é muito bom. As pessoas, elas são ansiosas, elas querem resultados rápidos. Não vejo nenhum problema quanto a emagrecer rápido. Só que aí vem uma questão. As pessoas não querem somente emagrecer, elas querem emagrecer e permanecer no peso ideal. Então, o processo para permanecer no peso ideal, esse é lento. Entendido. A Mas manutenção. A Os manutenção. grandes desafios. Eu vejo acredito que hoje a gente tem muito recurso para chegar no resultado, mas Exato. manter ele vai depender de conseguir ter um estilo de vida e não só esses padrões que levam à mudança. Exatamente. Você vê como as coisas evoluem, né? A nossa abordagem vai mudando. Falando da minha abordagem, eu estou há 11 anos atuando com esse enfoque, né? Emagrecimento, reposição hormonal, suplementação. E a minha comunicação, ela mudou muito e a abordagem também. Por quê? Porque a ciência evolui e nós, como profissionais, precisamos estar nos atualizando. Então, um tempo atrás, eu vou dizer aí, sei lá, uns 3, 4 anos para trás, a minha comunicação era praticamente um coach. Eu acho que eu era quase igual a colega, assim, uma psicóloga, assim, né? De entrar na mente do paciente e dizer, olha, tu tem que ir, vai, enfim, né? Eu não tenho essa formação, tá? Perdoe qualquer falha aqui na minha fala, mas eu tinha que meio que entrar na mente do paciente para ele entender a importância de mudar a mentalidade, de realmente fazer a coisa acontecer para ter resultados. E eu percebia que isso, às vezes, era falho, o paciente não estava pronto para aquilo. Para fazer para escutar algumas questões, né? Para realmente fazer uma transformação ali de hábitos, né? Então, hoje a gente primeiro entrega resultado, né? O paciente se motiva, ele fica feliz, e aí depois vai tendo tempo para ir trabalhando a mentalidade. Porque no final das contas, para permanecer no peso, vai precisar toda uma mudança de estilo de vida. Antes eu diria assim, ó, estilo de vida vem primeiro, né? Hoje eu digo, não é mais assim, inclusive as entidades médicas, né? Como evoluiu muito as formas de tratamento para o emagrecimento. Então, hoje, um paciente que realmente metabolicamente não está saudável, a gente não perde tempo. A gente precisa ser mais imperativos no tratamento. Então, a gente institui um tratamento que seja eficaz para que ele metabolicamente melhore. É o estado de saúde primeiro, né? Então, primeiro a gente trata, resolve, depois a gente vai tentando desmamar qualquer ferramenta e vai trabalhando a mudança de mentalidade. Isso é o que eu vejo que tem funcionado melhor, né, no momento. Então, a questão das comorbidades, um paciente que é obeso, ele normalmente ele traz muitas comorbidades, né? Sim. E o quanto essas comorbidades elas vão ser influência para conseguir atingir um resultado de emagrecimento. Ajuda ou, né, atrapalha de alguma forma? De que forma? Ou pode ser assim mais perigoso, inclusive, fazer alguns tipos de tratamento para quem é paciente com comorbidades? Eu penso o seguinte, ó, no geral, quanto mais enfáticos e mais rápidos formos numa terapia que seja resolutiva, melhor. Por quê? Porque o paciente já está com comorbidades muitas vezes, então a gente quer reduzir esses riscos, né? Por isso que eu penso muito e acredito muito no tratamento com resultado rápido. Mas assim, citando algumas comorbidades, hipertensão, diabetes, dores articulares, apneia obstrutiva do sono. Então, o importante aqui é não postergar, entendeu? Então, não mudaria nesse sentido. Se a dúvida é, ele tem comorbidades, eu preciso ir mais devagar, precisa ter alguma cautela a mais, eu preciso dar uma atenção a mais, mas o resultado precisa vir até mais rápido no meu entendimento, porque eu quero resolver, eu quero que ele não tenha uma apneia e uma complicação morte maior, súbita, né? uma complicação maior, diminuir risco de infarto, de AVC, de câncer, né? Falando inclusive em câncer, a gente passou ali 2 meses, né? Outubro rosa, Novembro o Novembro azul. azul, e é importante frisar que câncer de próstata, câncer de mama, as campanhas elas deveriam reforçar a importância das pessoas emagrecerem, porque Exato. o fator de risco modificável mais relevante é a obesidade. Né? Perfeito, muito bom. Vocês entendem que as pessoas estão hoje em dia mais abertas a entender a importância de ter aí uma vida mais saudável, de buscar alternativas, ou ainda existe uma resistência muito grande com relação à cultura mesmo das pessoas aqui da nossa região, né? Pegando aqui o nosso exemplo. As pessoas estão mais abertas ou não? Ou ainda existe uma resistência muito grande?
Eu percebo uma grande abertura, assim, cada vez mais, até as escolas promovem um senso de conscientização sobre saúde, sobre bem-estar. Então, eu percebo que a gente vem evoluído dessa perspectiva, assim. Hoje não é mais um tabu falar de emagrecimento e de saúde, de hábitos, da nossa rotina, assim. Assim como talvez não seja mais um tabu, a gente entender ali, como o doutor falou lá no início, né, que é uma questão de preguiça, né, que o obeso é um preguiçoso ou algo nesse sentido. Acho que também já vem, minha impressão, que já vem mudando também um pouco esse entendimento, né? E uma questão importante trazer é que os pacientes, em geral, eles já vêm também muito informados, ou pelo menos já buscaram algum tipo de informação. E nós temos, então, um compromisso de conseguir elucidar aquilo que é real e Uhum. aquilo que não é real. Então, eu acho que a própria, os meios de informações que nós temos hoje, né, também facilitam esse processo. Então, é algo que já está mais disseminado, assim. As próprias redes sociais fala-se muito disso e as pessoas procuram sobre esses conteúdos. Então, quando eles chegam para um atendimento ou procuram um profissional, pensando em emagrecimento, eles já vêm com muitas perguntas, né, e inclusive com respostas, e que muitas vezes nós também temos o compromisso de elucidar se esse é o caminho, se esse não é o melhor caminho. E Então, isso é eles bom? estão. Que eles já tenham vindo preparados antes? Ou às vezes eles vêm muito cheios de mitos? Tem muitas vezes a gente precisa desmistificar. Sim, é necessário. É bom porque eu acho que traz um interesse, né? O que que isso me diz? Isso para mim é quase que um dado clínico, a pessoa já está interessada no processo. Mas claro que dependendo do contexto, É. pode não ser tão saudável, porque às vezes a pessoa pode estar muito, né, muito ligada nisso, né, demasiadamente. E daí acaba entrando até outras preocupações, assim, né? A questão de percepção corporal também. Então, acho que tem aí uma linha muito tênue também, né? Entre, bom, preocupada com a minha saúde, ou tem uma questão muito estética envolvida, né? Como eu estou me percebendo dentro desse corpo. Então, tem uma linha muito tênue nessas questões, né? E como o Dr. Márcio trazia antes, eu percebo que vem muito a expectativa de resultado, mas falta um pouco da visão da expectativa de desempenho. É aquilo que vai depender de mim para que isso aconteça de uma maneira que eu vá conseguir manter isso na minha vida. Então, a expectativa de resultado, ela pode ser um motivador. Aham. Mas a expectativa de desempenho, que é aquilo que depende de mim, que vai manter essa constância, essa persistência. Então, a gente precisa olhar que a expectativa de resultado, ok, há recursos hoje que conseguem uma velocidade maior para Sim. isso e até uma satisfação e realização que deixa a pessoa, né, mais entusiasmada com essa mudança. Mas tem a expectativa de desempenho, onde a gente não consegue medir a quantidade de esforço que aquilo vai estar requerendo para que a pessoa continue com aquilo na vida dela, e isso às vezes é o desmotivador do processo, é o desempenho. Agora, de fato funciona. Eu enxergar um resultado para me motivar, isso funciona muito bem. Psicologicamente tem Funciona explicação. muito bem, só que é claro que no início a gente vai ter resultados muito mais satisfatórios, mais perda rápida em 2 meses, em 3 meses, e depois isso se torna menor a cada vez mais, e as pessoas vão achando que não estão tendo diferença, porque estão Sim. ou mantendo aquilo ou não tendo mais a mudança, e aí pensam em não continuar com aqueles comportamentos, e aí retornam ao início do seu processo. É comum, o retrocesso das Muito pessoas? comum. Vocês observam? Extremamente comum, né? O maior problema não é emagrecer, é permanecer manter. no peso Permanecer no ideal. peso Então, a ideal. maioria das pessoas que chegam para a gente no consultório, elas já tentaram muitas vezes. E muitas vezes elas conseguiram emagrecer, né? Mas não tiveram aquela persistência, né? E aí volta a engordar tudo de novo, o que é um grande problema, esse efeito sanfona, né? Hoje existe um termo chamado obesidade controlada. É um termo, isso são termos recentes, 2025. Antigamente não se falava sobre isso. Obesidade controlada seria assim, ó, pequenos avanços já devem ser comemorados. Então, reduziu 10% do peso. Isso já é chamado de obesidade controlada, por exemplo, né? Qual é a importância disso? É o paciente ser reconhecido, né? Ele ver que ele tá evoluindo, né? E a gente precisa vibrar e comemorar com isso aí, porque realmente traz benefício. Agora vamos trazer uma outra situação. Ele até emagreceu mais, mas ele voltou a engordar. Muitas vezes, quando emagrece, perde massa muscular, Uhum. né? E aí, quando recupera o peso, normalmente reganha gordura. E aí, às vezes, ele está agora de volta naquele peso que ele tinha anteriormente, porém com menos músculo,
mais gordura, fica mais difícil emagrecer, porque o músculo tem relação com a nossa taxa metabólica basal, com o nosso metabolismo, quanto que nós queimamos de gordura, de calorias, enfim, em 24 horas, né? Uhum. Então fica cada vez mais difícil um novo processo. Então, a cada vez que há uma recaída e uma tentativa de retomada, é mais difícil. Possivelmente. Claro, cada caso é um caso, mas Sim. se acontecer isso, que é comum, né, de perder o músculo, reganhou gordura, pode ir ficando mais difícil. Tem alguns estudos, inclusive, que falam do efeito sanfona, né, Sim. trazendo a seguinte situação. Imagina que a gordura é como se fosse uma esponja para toxinas, tá? E aí, quando você emagrece, é bom, é positivo, mas você Uhum. está liberando durante um período toxinas no seu organismo, né? Uhum. E aí depois você, então, liberou, o que deveria permanecer num peso melhor, e aí o seu corpo, vamos dizer, falando de forma simples, limpou, né? Sim. E tá tudo certo. Mas aí você reganha gordura de novo, aí depois emagrece de novo, reganha. Então você tá toda hora liberando esse excesso de toxinas, né? Que não seria talvez uma coisa tão saudável, né? Os pesquisadores trazem esse entendimento também. Uhum. Então, a gente precisa realmente trazer formas de, através de uma equipe multidisciplinar, fazer com que esse paciente permaneça no peso ideal, não volte a engordar, né? E aí é preciso de muita gente nessa caminhada, né? Da nutricionista, do psicólogo, do médico, enfim. O cuidado ele é integrado, né? Isso é inevitável. Isso a gente vê o tempo todo em consulta. Tanto que é muito importante que, pelo menos eu como nutricionista, eu tenho muito esse cuidado de ter essa sensibilidade de perceber também se tem sofrimento ali, se é necessário encaminhamento, muitas vezes, né, para psicoterapia. O doutor Márcio também tem esse cuidado. Então, sempre vai ter um sofrimento envolvido quando se trata de obesidade, porque o peso vamos pensar assim, essa gordura, ela não pesa só nas articulações e no corpo, né? Ela pesa num contexto de vida, num contexto de viver social. Então, sempre vai existir. E o que a gente acompanha muito são transformações. Eu acho que a gente precisa falar isso, porque eu acho que meu olho brilha, né? É quando a gente tem aquele paciente ali que está num acompanhamento de mais de 6 meses e nos dá esse retorno lindo, assim, da caminhada que eles têm, né? O quanto que eles se percebem diferentes. E a gente não está falando só da roupa que está servindo diferente, o espelho que está comunicando, estão se percebendo diferente no espelho. A gente está falando de mais energia, de disposição, de ter vontade de estar com os amigos, de viver melhor com a família. Então, se ganha muito nesse processo, né? Se ganha para além do que a gente enxerga no espelho, né? Quando a gente pensa em corpo, né? Em percepção corporal. Mas é muito importante também trazer essa questão da percepção, porque antes tu trouxe uma fala que eu achei interessante, eu quero fazer um gancho. Nem sempre, e essa semana nós estávamos falando sobre isso, o paciente às vezes ele teve uma perda importante de peso, se a gente vai olhar ali para o exame físico, mas ele não consegue se perceber ainda. Então assim, ele não consegue validar, em alguns casos, a sua conquista. Então, é nosso papel e nosso compromisso também. Bom, temos um resultado aqui, temos uma caminhada ainda pela frente, mas você já atingiu, né, um degrau importante aí da sua caminhada. Então, nem sempre. Então, ali a gente já vê uma questão importante, né? Como ele estava se percebendo já antes do tratamento. Se agora ele está ainda, não consegue perceber a sua conquista, como ele estava antes, né? Então, isso é algo que é importante. Essa questão da percepção Perfeito. corporal aparece muito. Né? E é uma pergunta que eu faço muito, né? É um dado clínico, assim, bom, como tu tá te percebendo? Qual é o peso, quando a gente vai discutir a questão de peso? Porque a gente Uhum. sempre vai ter o peso, que é aquele peso ideal, né? Que a gente vai ter ali com uma informação, com o exame, né? Físico do paciente. Mas qual é o peso que tu te percebe bem? Qual é o peso que tu fez morada e que tu te sentia bem das tuas atividades? Então, a gente também discute e vai equilibrando as coisas nesse sentido. Né, com o Muito bom. paciente. E nós falávamos, né, também antes ainda de iniciar o programa sobre como a nossa sociedade gira toda em torno de Do comer. momentos de comer, né? E a gente não precisaria ser assim, né? Mas a gente faz sempre tudo envolvendo alguma alimentação, algum momento de comer junto, né? Por isso a importância da gente reconhecer a nossa saciedade. Nesse sentido, a gente perde muito a visão de quando está satisfeito em virtude de crenças alimentares que a gente vai sendo conduzido desde a nossa infância. E a questão da obesidade, ela nunca é um reflexo só da fome alimentar, né? A nossa fome, ela não se traduz nesse tamanho, então ela vai ser reflexo de várias instâncias, né? Que vão nos atravessando ao longo da nossa vida, usar
o recurso do alimento como um regulador emocional, é o que mais acontece em vários casos que eu acompanho. Então, de saber que existem outras estratégias que não só o alimento, quando eu me sinto ansiosa, quando eu me sinto nervosa, quando eu me sinto frustrada. Saber a história alimentar do paciente também é muito importante, porque se eu vou precisar ensinar alguém a regular a saciedade, eu preciso compreender como é que ele aprendeu a se alimentar ao longo da vida. E antes eu trazia um exemplo de uma paciente que uma vez me trouxe algo que eu achei tão peculiar, que é a questão do consumo com alimento de, eu comprei uma Coca-Cola e eu aprendi que eu tenho que tomar até o final para não desperdiçar, afinal de contas, Sim. aquilo ali era o meu dinheiro também. Então, assim, de olhar para isso como uma forma, bom, eu já consegui ficar sem sede, não que Coca-Cola mate a sede, mas Sim. enfim, de ter Matou a vontade. essa saciedade, assim, né, de que nem sempre vai ser com a latinha inteira, com a garrafa inteira, desses consumos, né, de bebida. Então, com a comida da mesma forma. Então, hoje a gente tem estratégias de mindful eating para ensinar, né, e perceber, regular essa alimentação. Então, conseguir ter a conexão com o momento alimentar é fundamental. Hoje a gente tem tantos estímulos externos nesse momento que vão prejudicando até a visão do que a gente comeu, né, de que maneira a gente saboreou aquele alimento. Às vezes a gente está tão desconectado no momento da alimentação que nem lembra o que comeu no almoço. Sim, é verdade. É tão automático, né? Exatamente. E aí tu falou eu lembrei do limpar o prato, né? Em casa, o Exato. quanto vem da nossa casa, não, tem que comer tudo, vamos limpar o prato. Ou a avó que dizia, limpem as panelas, não deixem sobrar, e aquilo vai indo, é uma Ou cultura, até né? para agradar a avó, o vô, né, comer Aquele de comer novo. afetivo, comer de Isso. novo. E pensar também que nós nascemos autorregulados, né? Então, essa desregulação, ela vai acontecendo ao longo da nossa vida. A própria introdução alimentar, ela é feita por um pai, por uma mãe ou por um cuidador. Então, e como é que isso funciona na prática? Aceita mais um pouco, a gente vai incentivando esse consumo porque a gente entende que não está nutrindo o suficiente. Então, cabe a nós, a partir dessas técnicas, né, que tu trouxe, quando percebermos que não estamos autorregulados, a tentar recuperar isso, né? E acontece ao longo da vida, sim, por eventos externos, né? Eventos emocionais, enfim. E eu venho percebendo até uma importância de ir corrigindo isso do passado. Eu tenho 3 filhas e eu sempre pergunto para elas em casa, quando elas estão comendo, já estão satisfeitas? Eu costumo criar esse hábito delas Isso. perceberem a satisfação. Perfeito, super necessário. Muito boa, boa estratégia. E porque não é só, porque a gente tem uma grande preocupação na introdução alimentar, né? Eu abri não tem como falar disso tudo sem, às vezes, falar da raiz. A gente tem uma grande preocupação em introduzir alimentos saudáveis. E pouco se fala disso, né? Da necessidade da gente também ter o cuidado de não superalimentar. Desde ali dos anos iniciais, né? De vida. Então, é muito importante isso, né? Essa fala aí é importante que as vovós que estiverem me escutando, né? Porque vovó é assim, né? Mais um pouquinho, meu filho, Mais um né? pouquinho, ele comeu tão pouquinho. Exato. A Mas comida como faz forma muito de sentido. agrado, Exato. doce para agradar, né? E não foge, a gente está numa região de cultura alemã, italiana, isso certeza. está intrínseco, né? E se o netinho tiver magrinho, é porque ele não tá saudável, né? Exato. A gente tem uma visão um pouco contrária, né? Mas o convívio social, né, que trazendo um pouquinho da minha visão, eu acredito que é o maior dos vilões. Se eu fosse escolher um inimigo comum entre as pessoas, o que é que mais faz com que as pessoas não não permaneçam no peso ideal é o convívio social. Olha. Porque tem a questão emocional em tudo, né? Então, eu estou alegre, vamos comemorar. É Sim. regada bebida, comida. E tá tudo certo, porque nós somos seres sociáveis, né? Então, quando a gente vem com uma proposta de emagrecimento que a pessoa tem que se privar desse convívio, é complicado. A pessoa vai ficar deprimida, né? Sem dúvida. Então, a gente precisa acolher esse paciente e instituir um tratamento que seja eficaz dentro desse meio, dentro desse convívio social. Talvez fazer um mindful eating, aí se tiver até alguma dica, aí acho que alguém pode gostar de pegar uma dica de como é que faz para perceber essa saciedade. É legal isso aí. Conexão com o alimento, então tu te relaciona seja com a bebida ou com o alimento, de perceber o cheiro dele, o tempo da mastigação, de esperar um tempo entre um estímulo alimentar e outro, né? Poder estar tendo esse tempo de espera. A gente é muito reativo, a gente precisa ter mais a atenção, né? Ser mais ativo e não tão reativo nos nossos comportamentos, porque, é claro, uma reeducação alimentar, uma mudança de hábitos, ela só vai funcionar se ela for sociável nesse sentido. Então, assim, eu posso me relacionar nesses momentos
modificando a estratégia de assertividade nas minhas escolhas, né? Afinal de contas, eu não preciso excluir, porque se eu excluir, a probabilidade de eu compensar ela é muito alta. Então, eu preciso saber me relacionar com o alimento, com a bebida. Então, mudando essa relação de consumo, essa consciência da quantidade e de como se relacionar com isso, já está tendo um progresso e um método consistente para manutenção dessa mudança. Muito bom. Posso fazer a pergunta aqui? Claro, sempre. O Mindful Eating seria, por exemplo, trazer para a consciência o momento, observar o que está acontecendo, perceber a textura do alimento, o sabor, mastigar 20, 30 vezes, devagar, seria isso aí? Exatamente, doutor Márcio. Eu costumo usar a técnica com um quadradinho de chocolate, porque muitas pessoas têm a questão do consumo excessivo com o doce. Então, com o doce, eu utilizo um exemplo de pegar um quadradinho e ao invés de já mastigar, a primeira pessoa cheira, depois ela sente a textura, coloca na boca e deixa derreter. Uhum. Não vai mastigar, né? Vai sentindo todo o sabor daquele alimento. A probabilidade dela querer comer mais diminui muito, porque ela mesmo? conseguiu Olha aí. saborear. Vamos todos fazer o teste, então. Exatamente. Sim. Comer devagar faz sentido. Faz sentido. Faz sentido, porque dá tempo para gerar a sinalização de saciedade. Sim, Sobre Isso é biologia, exatamente. É uma questão do cérebro, né? Biológica, na verdade. Mas quem quer dizer. come devagar, né? Então, Essa loucura toda, né? Eu Trabalhar e não tem nem tempo para nada, né? Come em pé aqui e vai embora, né? E a gente sempre vai bater na tecla do ambiente, né? Que pode ser o ambiente social. Quando eu falo em ambiente social, eu estou falando do ambiente de trabalho. Então, é uma série de questões. A gente é afetado pelo meio que a gente vive todo o tempo, né? sim. E a gente tem muita informação externa. Então, é difícil também. Esse exercício, né? Ele é riquíssimo. Só que ele é um treino. Então, e outro ponto, muitas vezes, que se trabalha é, inclusive, abrir o chocolate, né? A gente trabalha com porção, né? É importante trabalhar com a porção para que ele entenda, bom, eu vou honrar esse volume, eu vou sentir o aroma dele. E, normalmente, uma prática que também se usa na nutrição, né? Essa que tu trouxeste, e normalmente o paciente, ele traz até recordações Isso. da primeira experiência que ele teve com o seu chocolate, porque ele vive realmente de uma outra forma esse momento, diferente de abrir daqui a pouco aquela barra de chocolate e dizer, eu preciso comer a barra de chocolate inteiro. Não, mas o que a gente pode fazer? Vamos começar a trabalhar com porção menor em casa e tu vai vivendo esses momentos até conseguir regular melhor esse teu comportamento, né? E não ter tempo e estar na correria é um sabotador. Então, eu preciso aprender a criar saúde. Se eu quero ser Exatamente. saudável, eu vou um ter que criar a sabotador. minha saúde. Isso é importante. É um sabotador. Muito importante. Gente, vamos continuar essa conversa depois do nosso intervalo. A gente faz uma pausa para você que está nos acompanhando. A gente volta em 3 minutos. Antes, a gente ouve o recado aí dos nossos parceiros, que são patrocinadores deste programa. Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Revita Leve Farmácia e Manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento para hérnia de disco e nervo ciático sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Unicred Premium Capital, conectando forças para construir o futuro. Intervalo, já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br.
Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta para mais uma edição do programa Saúde em Dia de hoje, para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Fernanda Beauty Clinic, viva sua beleza por completo. Sunday Village Care, primeiro condomínio fechado do estado com saúde assistida 24 horas. Sesc já iniciou as atividades na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, em Lajeado. E se você está cansado de perder peso e depois engordar de novo, chama o Instituto Núteus, acompanhamento médico completo, feito sob medida para você, liga e agenda 3729-8939. E o nosso bate-papo de hoje é justamente sobre emagrecimento, né? Sobre como perder peso e melhorar a saúde para o ano de 2026. E está com a gente o Dr. Márcio Núteus, que é nutrólogo, a Ana Paula Arnold Diongo, que é nutricionista, e a Maria Júlia Lohmann Wagner, que é psicóloga. E a gente trouxe muitas informações aqui no primeiro bloco, especialmente sobre
a importância, né, e sobre o quanto hoje em dia, na verdade, é possível fazer um emagrecimento mais rápido, né? Mas como afinal isso funciona, né? Porque a gente sempre ouve muito e a gente tem assim uma ideia de que perder peso vai demorar seu tempo, vai ter assim, o seu processo, né? Tá muito relacionado com a questão psicológica. E aí a gente também ouve hoje em dia que tem fórmulas mais rápidas, mais fáceis. Como isso é possível, afinal? Quais são essas alternativas e que possa tornar isso ainda assim saudável? O que acontece, né, Aline? O problema, como a gente falou no primeiro bloco, é um problema multifatorial. Então, quando a gente faz uma avaliação integrada, a gente acolhe o paciente, entende ele como um todo, e a gente faz toda uma investigação metabólica, exames de sangue, a parte de microbiota intestinal, a gente falou um pouquinho aqui sobre genética, né, avaliação de exames de genética. Tudo isso de uma forma integrada, a gente consegue personalizar uma conduta, muitas vezes também com recursos medicamentosos, porque vão, de fato, assim, a grande transformação vem muito hoje em dia do uso desses medicamentos, porque eles são realmente extremamente eficazes e, se bem utilizados junto com acompanhamento médico, nutricional, são seguros, né? Se utilizado da forma correta. Então, a gente consegue um resultado rápido. Claro que é importante entender que existe um processo, né? Pessoas diferentes vão ter resultados diferentes, né? E a abordagem tem que ser diferente para as pessoas diferentes. Perfeito. Mas o resultado em si, eu costumo dividir o emagrecimento em 3 etapas. A primeira etapa eu chamo de transformação. É o resultado de realmente perder a quantidade de quilos de gordura que o indivíduo precisa baixar. 10, 20, 30, 50, 70, enfim. Esse resultado tende a ser rápido, principalmente se compararmos com o tempo que levou muitas vezes para esse indivíduo construir todo esse acúmulo de gordura, né? Então a gente consegue um resultado rápido em virtude das ferramentas que temos hoje. Mas é importante reforçar o que falamos antes também, que depois vem a questão da manutenção. Esse processo precisa ser respeitado, esse processo vai ser necessário para que a gente possa fazer um desmame dessas ferramentas, vai ser necessário a continuação de uma abordagem com equipe multidisciplinar, né? E cada vez mais vai ser necessário, eu chamo de transferência de responsabilidades. Eu costumo dizer que na fase 1, se o paciente já tiver motivado, com disciplina para fazer exercícios, para seguir uma dieta 100% à risca, ótimo, para ele é excelente. Se ele virou a chavinha do estilo de vida, vai ser sensacional. Mas muitos não estão preparados, eles não estão com energia para fazer um exercício. Então, a gente exigir isso para ter um resultado acaba ficando mais difícil, acaba brecando esse resultado. Então, a gente tem o resultado, eu jogo a responsabilidade para mim, para o meu time. Depois que ele já teve o resultado, ele está feliz, ele está contente, ele está se amando mais, ele se olha no espelho, ele volta a usar aquelas roupas que fazia 10 anos que não usava. Agora, chama o paciente, vamos começar a fazer uma transferência de responsabilidades. Agora eu vou começar a diminuir essas ferramentas, essas aqui, você vai precisar agora se dedicar mais. Então, é assim que eu tenho visto que tem funcionado muito bem. Não sei o que as colegas acham. E aproveitando o gancho, essas ferramentas que o Dr. Márcio traz, elas são estratégias, não são atalhos. Né? Eu acho que isso é importante de trazer. E ao longo de todo o uso delas, né, pelo menos no nosso trabalho, junto ao Instituto Núteos, o paciente sempre vai ter oportunidade de ser acompanhado, né, Aline, pelo profissional nutricionista. Então, esse é um momento onde há muito diálogo, muita escuta com esse paciente, para que ele já tenha a oportunidade de internalizar essas estratégias que ele mesmo vai ter que pôr em prática quando ele chegar no momento da manutenção do peso dele, tá? Mas o que a gente trabalha fortemente em consulta, e que é uma preocupação, digamos assim, né? É a questão, o foco do tratamento é a redução de gordura corporal. Então, a gente trabalha muito forte a manutenção de massa magra, né? Por vezes, em eventuais casos, ganho, mas no processo de emagrecimento, normalmente, a gente consegue trabalhar pelo menos essa manutenção, para manter esse tecido magro, que é tão importante para a longevidade, enfim, para as outras questões que o Dr. Márcio trouxe antes também. Então, esse trabalho focado numa dieta com presença de proteína e muito orientada para hidratação, que é algo muito básico e que não é, que às vezes que tem que ser dito, óbvio, tem que ser dito. Tem que ser falado. Porque a dieta vai
ser rica em proteína, então ele vai ter que também honrar a quantidade de água na dieta. Mas muitas vezes, dependendo, a medicação ela pode, ou na maioria dos casos, né, doutor Márcio, ela vai reduzir o apetite. E o paciente pode ter uma redução da ingesta calórica, vai ter, na realidade. E às vezes da proteína também. E daí entra também o compromisso do nutricionista de entrar com a suplementação adequada, que muitas vezes é necessária, né, a suplementação com módulos de proteína, para que a gente consiga trabalhar muito forte a preservação da massa magra. E sempre é orientado e incentivado a prática de exercícios, principalmente de força. Então, esse é um compromisso, né, que a gente tem muito forte, a gente trabalha na clínica para que o paciente emagreça, mas ele emagreça nutrido, né? Porque o emagrecimento, tu tem que te manter nutrido. E aí a gente tem muitas fala ferramentas, né? em emagrecimento com saúde. Com né? saúde, exatamente. Exatamente. Então, emagrecer estando nutrido, né? E essa primeira etapa do processo que o Dr. Márcio menciona aqui, ela é tão fundamental para esse paciente que ainda não consegue por si só ter essa autorresponsabilidade e conseguir esse gerenciamento, porque quando ele tem essa perda de peso, vai estar conseguindo não só perder peso, ele vai se olhar com mais confiança, com mais valorização, né? Então muda a tua autoestima, não é sobre perda de peso apenas, é sobre a representação que aquele peso tem na vida daquela pessoa. E isso motiva muito. Então, o objetivo, quando eu trabalho em psicoterapia com pacientes que vêm, né, na busca, e essa se torna uma das questões na vida que estão impactando na maneira como se enxergam e de como percebem o seu valor, eu falo para elas que a meta não é emagrecer, é continuar magra. Olha só, muda a forma de ver isso, né? Muito bom. Aline, a Ana trouxe uma questão aqui do emagrecer nutrido. Sim. Né? Isso é bem importante deixar claro. Está muito em alta falar das canetinhas emagrecedoras, pessoas conseguindo, por meios ilícitos, trazendo canetinha do Paraguai, comprando no mercado paralelo, sem o devido acompanhamento médico. São canetinhas que, se bem utilizadas, trazem saúde, mas podem trazer doenças. É importante deixar claro para quem está nos ouvindo, que está fazendo uso ou pensando em fazer o uso sem acompanhamento de um profissional habilitado, que ela pode gerar uma perda de massa magra de até 40%, que é péssimo, e a pessoa vai ficar desnutrida. A gente vê isso no consultório, a importância das ferramentas que a gente coloca para que isso não aconteça. Por exemplo, pensa o seguinte, se o medicamento ele é eficaz para gerar o déficit calórico, que é o que a gente quer para emagrecer, é necessário ter um déficit calórico, você vai ter que ingerir menos calorias e gastar mais. O medicamento é muito eficaz nisso. Como é que eu vou fazer isso acontecer se ele está comendo menos, ele está consumindo menos nutrientes? Como é que eu vou conseguir nutrir essa pessoa? Porque eu tenho que fazer ela comer mais, mas ela não vai emagrecer. Então, a gente vai trazer toda uma suplementação por uma via injetável que é muito mais eficaz. Então, eu consigo, quando eu combino o acompanhamento de múltiplos profissionais com o uso de um medicamento eficaz e o uso de uma suplementação eficaz, essa junção aqui eu consigo ter um resultado muito eficaz, com muita segurança e com mais saúde, porque esse paciente emagrece, desinflama, diminui comorbidades e mantém o corpo nutrido. Perfeito. Justamente o doutor falou lá no início desse bloco sobre as ferramentas, né? As ferramentas que a gente tem. Então, afinal, quais são essas ferramentas, né? É o que eu queria te perguntar, e aí eu estou imaginando que dentre elas vai ter aí os medicamentos. Sim. Né? O que hoje, em termos de medicamentos, é mais utilizado e o que, enfim, quais são as recomendações realmente importantes que se tem com relação a isso, além dessa que o doutor já nos trouxe, né? Que é de não comprar por meios, ou fazer uso sem acompanhamento, né? Por meios paralelos. Vamos falar sobre medicamentos. Antes de entrar especificamente nos medicamentos, só para frisar, você trouxe uma questão, quais são as ferramentas? Então, assim, a primeira ferramenta é você ter um acompanhamento com bons profissionais, você ter acesso. Às vezes a pessoa até tem uma receita médica de um profissional e tem um efeito colateral e não tem acesso ao profissional, não adiantou nada, não está em acompanhamento médico. Né? Então, você ter acesso aos profissionais, essa pessoa precisa se sentir acolhida. Eu acho que isso é essa é a principal ferramenta. Depois vem
testes da medicina de precisão, teste de genética, teste de microbiota intestinal, de sensibilidades alimentares, de intolerâncias, tudo isso ajuda a personalizar a conduta. São exames. Exames isso para personalizar, porque nos ajuda, vai nos nortear, né, o que é melhor para esse indivíduo. O uso, como eu falei aqui, de uma suplementação por uma via não oral, porque a via oral ela tende a ter a pessoa que está acima do peso, ela está inflamada, o intestino em disbiose, que é desequilíbrio da microbiota, tende a dificultar a absorção de nutrientes. Então é importante fazer uma via injetável, seja ela intramuscular, endovenosa, para que essa pessoa emagreça nutrida. E claro, o uso de medicamentos. Entendendo que o problema é multifatorial, o que a indústria farmacêutica já está nos mostrando? Os medicamentos mais eficazes não é aquele que tem um mecanismo de ação único, são aqueles que têm mais de um mecanismo de ação. Qual é a grande virada de jogo que está acontecendo? Então, a gente vive um momento muito bom para tratar obesidade. A gente tem hoje disponível no Brasil e no mundo, qual é o medicamento mais eficaz hoje? É o Mounjaro, certo? Que tem a substância tirzepatida. Por que ele é tão eficaz? O primo dele, vamos falar assim, que até pouco tempo atrás falava mais, que era o mais famoso, é o Ozempic, né? Então, que é a substância semaglutida. O que ele é? Ele é um análogo do GLP-1. Vamos entender o que é isso aí. Quando a gente come, vai ocorrer algumas sinalizações, o nosso intestino vai produzir alguns hormônios, que são chamados hormônios incretínicos, que são hormônios que sinalizam a saciedade. Por exemplo, o GLP-1. Então, o GLP-1 é um hormônio natural que nosso intestino produz. Ele envia um sinal lá no hipotálamo, que é a área que gerencia o nosso peso, e diz, meu amigo, tá bom, tu já comeu aí, pode parar, tá saciado, né? Então, os caras pegaram esse GLP-1, modificaram um pouquinho a molécula e disponibilizaram para fazer aplicações subcutâneas ali na gordurinha da barriga. Ele tem duração de 1 semana e realmente foi um resultado muito bom quando chegou a semaglutida, porque o resultado, enquanto com os outros medicamentos que já existiam, era resultado de 5% de perda de peso. A primeira canetinha que chegou, inclusive, a liraglutida, ela chegou com resultado de 8% de perda de peso. A semaglutida já deu um salto para 14,9%, vamos dizer, 15% de perda de peso corporal. Já o Mounjaro, o que ele é? Ele é um análogo do GLP-1 associado ao análogo de GIP, ou seja, ele tem uma dupla ação. Com isso, o resultado saltou de novo. Agora foi para cima de 22,5% de perda de peso. Praticamente um resultado de uma cirurgia bariátrica. Uau! Né? Então, isso a gente vive este momento. Em 2026, até o final do ano, eu acredito que vai chegar a retatrutida, que é erroneamente, vamos dizer assim, coloquialmente chamado de medicamento Godzilla, né? Nas redes sociais estão chamando dessa forma. O que ele é? Um triplo agonista. Ele vai ser um análogo do GLP-1, análogo de GIP e mais um análogo de glucagon. Então ele começa... É evolução. A indústria está nos mostrando que a gente precisa de mecanismos de ação múltiplos para ter resultados, entendeu? Então, quanto mais ferramentas eu usar para o meu paciente, melhor. E aí futuro é bastante promissor, né? A gente já vive uma era muito boa para tratar, né? Mas o que tá para chegar aí, se depois for o caso a gente falar, tem coisa interessante. Muito bem. Então, dentre essas ferramentas estão essas medicações que hoje são uma boa alternativa para se conseguir a perda de peso. E na parte da alimentação, Ana, o que a gente pode usar, assim, que ferramentas, vamos chamar assim também, que a gente tem disponíveis hoje? Sim. Bom, Aline, primeiro é um plano, acho que a gente pode pensar, né, a partir de um exame físico, né, enfim, contexto de vida, história de vida, é um plano alimentar organizado para aquela realidade, né, e dentro também daquele objetivo que o paciente tem, né. Claro que, além disso, tem questões comportamentais que precisam ser trabalhadas, como essa pessoa se relaciona com comer, né? Não é só o que ela come, né? Mas é como, quando, com quem, né? Como é esse momento, essa relação. Então, são assuntos que a gente traz também, aborda em consulta. É importante, por quê? Porque desde o começo do processo é importante já trabalhar com o paciente que ele vai chegar lá. Ele vai chegar no objetivo, mas quando ele chegar, é lá que ele vai ficar. É nessa manutenção, então desde o início é trabalhado isso. Esse plano alimentar, ele vai sendo modificado conforme o paciente vai ter uma evolução.
Mas além disso, a gente tem, em alguns casos, a gente tem a questão, como eu falei antes, da suplementação que é via oral, que agrega o tratamento, que no caso dos módulos proteicos, que daí serão via oral, a gente utiliza sim quando o paciente está em um processo de emagrecimento importante, né, por questão de manutenção desse tecido magro, que é muito importante, ele significa saúde, né, ele é um marcador de saúde do paciente, então isso é algo que a gente pensa muito, e é muito importante durante o processo pensar na questão da qualidade de sono, higiene do sono desse paciente, manejo de estresse, então como ele vai manejando essas outras questões, se ele faz ou não um acompanhamento, pensando em saúde mental, é algo que acaba vindo em consulta, né? As consultas são consultas de mais de 1 hora, então tem todo um contexto para além, né? A gente acaba fazendo uma escuta ampla, então a gente consegue conhecer esse paciente, acolher e entender também o que mais ele precisa e além da nossa área de saber, né? O exercício eu já falei, questão de manejo de estresse, dieta proteica e hidratação. Eu sempre digo para os pacientes, isso é inegociável, né? O nosso corpo precisa estar hidratado para ter uma resposta a tudo isso que a gente está investindo nele, né? No caso, o paciente. Quando ele está tendo todo esse investimento, né? Ele precisa, eu digo em estratégias, né? Ele precisa também estar bem hidratado para ter uma boa resposta. Tem uma dúvida que eu sempre fico com relação às suplementações. Eu sempre vou precisar de suplementações ou em algum momento a alimentação supriria o que é necessário? A alimentação natural, vamos dizer assim, né? Vai depender do teu estado nutricional, né? O exame físico vai poder te dizer isso também, né? Que no nosso caso, hoje a gente trabalha com o exame de bioimpedância, mas a gente pode trabalhar também com dobras, né? É outra forma que a gente pode estar medindo. Então, vai depender do teu diagnóstico nutricional, o teu exame físico, mas também de exames, né? Bioquímicos. Então, por exemplo, a suplementação de vitamina B12, né? A ideia é que o profissional não prescreva no escuro. A ideia é que se ele vai fazer uma prescrição de vitamina D ou de vitamina B12, claro que para o nutricionista e para o profissional médico, as quantidades são diferentes, né? O nutricionista ele tem que seguir uma DRI, que é uma recomendação diária recomendada. O médico ele já entra na parte prescritiva quando entra como medicação. Mas toda prescrição ela só vai acontecer de suplementação, né? Pelo menos é assim que a gente trabalha, quando a gente pensa num cuidado mais preciso a partir de informações, né? Exames bioquímicos, enfim, marcadores, eu preciso para isso, né? A gente não suplementa no escuro, no caso, né? Quando eu vou entrar com um suplemento proteico, por exemplo, módulo de proteína ou com uma creatina, eu tenho como base o exame físico desse meu paciente. Posso usar também alguns exames bioquímicos? Posso, mas a principal ferramenta que eu tenho neste momento, normalmente, é a nossa bioimpedância, né? Então, a partir disso, eu consigo avaliar a necessidade do paciente. Em termos de suplementação, Aline, a Ana traz uma questão que é extremamente importante, porque as pessoas não fazem só automedicação, mas também a autossuplementação, né? Muito importante isso. É muito comum, as pessoas se identificam com o perfil, seja do médico ou de alguém, um blogueiro, e começa a seguir, aí vê o que aquela pessoa suplementa e está suplementando. Então, as pessoas chegam no consultório, às vezes com uma lista absurda, e muitas vezes eu digo, você não precisa nada disso, né? Então, assim, a primeira coisa é entender que a suplementação, ela é extremamente importante, é um dos pilares para a saúde e qualidade de vida. Eu diria que é muito difícil encontrar uma pessoa que consiga estar 100% com sua parte metabólica otimizada somente com a nutrição, né? Porque se é uma pessoa que treina, ela precisa para otimizar sua performance. Se é uma pessoa que está no peso ideal, é mais fácil dela estar bem, só com a nutrição, mas normalmente tem alguma outra suplementação que a gente precisa ajustar. Ana trouxe uma questão de B12, por exemplo. Existe a questão de olhar para a referência do laboratório, mas a gente precisa entender que aquilo é uma média populacional. Importante isso. E que não significa o nível ótimo para aquela pessoa. Então, a gente tem que entender o que é aquele indicador, para que ele serve, quais são as queixas dessa pessoa. Muitas vezes eu vou precisar otimizar. E otimizar, às vezes, é fora da referência. Pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser no meio. Então, buscar esse ajuste fino. Eu costumo dizer que nós não afinamos um instrumento, afinamos uma orquestra. Então, é muito detalhe. É muito detalhe que a gente precisa analisar e ajustar. E eu vou te dizer assim, ó, a grande maioria das pessoas precisa de algum ajuste em termos de suplementação. Se a gente pega a população de sobrepeso e obeso, então nem se fala, porque eu trouxe o exemplo que essas pessoas estão inflamadas, com o intestino desregulado, com disbiose, que é desequilíbrio da microbiota, um intestino que tem suas vilosidades,
que estão comprometidas, que é a área de absorção de nutrientes. Então, essa pessoa é quem mais vai precisar de um... O obeso é muito comum ele estar no cenário de obesidade, porém desnutrido. Exato. É muito comum, né? Ele não absorve, né? Não absorve. Eu acho que ele come muito, mas ele, na verdade, ele está comendo, às vezes, alimentos muito calóricos, que não tem uma densidade nutricional tão boa, né? E mesmo que tivesse, não absorve. Eu ia dizer, mesmo comendo bem, assim, saudável, não vai estar absorvendo aquelas nutrientes, né? Aqueles nutrientes. Maria Júlia, na psicologia, quais são as ferramentas que a gente pode usar? Primeiro que eu diria que a psicoterapia, ela não é uma ferramenta, ela é um recurso. Então, estar consciente de si mesmo é o principal recurso que a gente vai ter ao nosso favor e a nossa qualidade de vida e bem-estar, que é sempre personalizada, individualizada e singular. Outro recurso que eu vejo como tratamento para transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, é a atividade física. A atividade física é algo inegociável na rotina de qualquer pessoa. A gente precisa ter isso já como um hábito de vida inegociável. Então, assim, ela é o melhor regulador emocional que a gente tem. Então, muitas vezes a gente está utilizando a comida como um regulador emocional. Então, substituir comportamentos, a gente não exclui comportamentos, a gente precisa saber substituir eles. Então, tá integrando a atividade física na rotina é essencial. A própria consciência de si, então, ela já vai ser um facilitador em todos os nossos processos, até porque se olhar para esses medicamentos, são coisas que o nosso corpo faz. Saciedade é algo que a gente aprende, então é algo que a gente pode reaprender, então tu não vai precisar manter isso pro resto da tua vida. A gente tá comprando uma saciedade. Ok, até certo ponto ela vai ser útil, mas a nossa saciedade, ela é treinável, aprendida, então a gente já nasce com ela, é biológica também, então não é necessário estar sempre, e acho que nem é indicado, né, isso como algo que vai ser estendido ao longo da vida de um paciente. E essa é uma questão importante, né? Por quanto tempo normalmente se pode fazer uso de medicamentos, como o Mounjaro, por exemplo? É uma questão de período? Por quanto tempo normalmente se faz uso? Quais são... Individualizado isso, né? Poderia ser utilizado por muito tempo, tá? Uhum. Os estudos já são de longo prazo. E ao entendermos que a obesidade é um problema multifatorial e que é uma doença, existe um CID desde 2013, né? Ela ganhou um CID, que é Código Internacional de Doença. Então, é possível utilizar o remédio para o resto da vida. Eu não gosto dessa ideia, particularmente não gosto, né? Eu prefiro a ideia de apoiarmos o resultado no medicamento, usarmos uma bengala, que é extremamente eficaz essa bengala, se bem utilizada, mas que no momento oportuno possamos ir retirando, desmamando. Então, assim, eu vou te dizer, quanto maior o peso que essa pessoa tem que baixar, maior o acúmulo de gordura, mais demorado vai ser a remoção do medicamento. Mas um fator que é extremamente importante para determinarmos se realmente vamos conseguir fazer o desmame desse medicamento é o estilo de vida. Então, foi falado aí do exercício físico. Para mim, eu tenho que tomar todos os dias a minha dose diária de antidepressivo, de ansiolítico, que é o exercício físico. Que é o exercício físico. Acho extremamente importante. Mas o medicamento ele poderia ser utilizado de forma transitória ou mesmo a vida inteira. Veja, e você sabe que muitas pessoas ainda é tão estigmatizado isso de uma forma negativa, o uso de medicamento para emagrecer. Isso foi criado assim, por medicamentos do passado, né, que é anfetaminas, que as pessoas emagreciam, mas morriam do coração, né? Hoje não tem mais isso, tá? A coisa mudou completamente. Hoje o medicamento ele é um protetor, né? Então, é comum as pessoas entenderem que, eu sou hipertenso, vou usar o remédio, então, a vida inteira. Eu sou diabético, vou usar o remédio a vida inteira. Mas um medicamento para emagrecer, moderno, que protege o coração, protege rim, protege cérebro, as pessoas não entendem, não enxergam que poderia, né, ser utilizado para o resto da vida. Inclusive, esse medicamento, se utilizado, faz com que as pessoas consigam reverter mais facilmente um diabetes e uma hipertensão. Então, por que não usar ele a vida inteira, né? Mas, de novo, eu não gosto muito dessa ideia. A minha ideia é que a pessoa possa depois se ver livre desses medicamentos. Ficar tão saudável que não precisa mais do remédio. Muito bem. Doutores, vamos fazer mais uma pausa. Na volta a gente continua a nossa conversa. Eu gostaria que depois a gente pudesse falar sobre a genética e a epigenética, que a gente ainda não entrou, né? Nesses detalhes, a gente faz isso na volta. Para você que está nos acompanhando, nós vamos fazer um intervalo para ouvir o recado dos nossos parceiros.
Dentre eles, Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve Farmácia e Manipulação, Laboratório Herman, Donum Saúde Integrada, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Nudels e Unicred Premium Capital. Nós já voltamos. Há caminhos que só florescem quando trilhados juntos. No Luz da Alma, grupos de yoga, meditação e constelação familiar acolhem sua jornada. Atendimento individualizado ou em grupos. Saiba mais em @espaço.luzdalma. Seus pais dedicaram a vida a você. Agora é hora de retribuir. No Sunday Village Care, cada idoso tem autonomia, saúde assistida 24 horas e equipe especializada. Experimente nossa moradia diária ou permanente. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beauty Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beauty Clinic. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais. Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista. Especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da sua saúde está no DNA da Dono. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Dono Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teotônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Herman usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Herman, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labherman.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na
coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. Estamos de volta para mais um bloco desta edição para Donum Saúde Integrada, saúde preventiva individualizada, medicina de precisão, nutrigenética para cuidar de você como ninguém, Revita Leve Farmácia e Manipulação, cuide deste lugar bonito chamado você, Instituto Coluna em Movimento, recupere o movimento, recupere a sua vida, agende sua consulta, Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece e Unicred Premium Capital, conectando forças para construir o futuro. O nosso bate-papo hoje é sobre perda de peso e sobre como melhorar a saúde para esse ano novo. Estão com a gente o Dr. Márcio Núteus, que é nutrólogo, a Ana Paula Arnold Diongo, que é nutricionista, e a Maria Júlia Lohmann Wagner, que é psicóloga. E vamos começar esse bloco falando sobre genética e epigenética e qual é a relação disso com a perda de peso. Vamos lá. Então, são dois conceitos interessantes para a gente falar. E é bom aqui fazer algumas analogias. Talvez a Ana depois faz uma analogia aí da arma, né, Ana? Mas o que acontece? Genética é importante avaliar, porque a gente entende sobre predisposições. Então, a gente tem hoje formas de fazer, por exemplo, uma coleta de saliva e vai me dar um painel genético sobre esse paciente, sobre questões, por exemplo, predisposição para desenvolver obesidade, né? Resistência à perda de peso, metabolismo, tipo de alimentação, tipos de exercícios que essa pessoa está mais, geneticamente mais propensa a desenvolver, performar melhor, risco de lesões. Então é bem legal ter esse tipo de análise, né? Também avalia doenças, né? Risco de infarto, de AVC, de câncer, enfim. Mas é importante entender, porque muitas pessoas vão começar a emagrecer e, sei lá, daqui a pouco está numa família de pessoas que sofrem com obesidade, elas podem entender, eu carrego essa genética e eu não tenho o que fazer, né? Eu estou fadado a ficar acima do peso. Talvez para essa pessoa, de fato, seja mais difícil emagrecer ou permanecer no peso ideal. Mas a genética não é uma sentença. O que é a epigenética? Então, genética não tem como modificá-la, mas é importante reconhecê-la. Epigenética está acima da genética. É o fator determinante. A genética nos mostra predisposições, a epigenética nos diz onde temos que atuar na questão ambiental para que a gente module a expressão gênica para melhor. Ou seja, eu consigo hoje ter ações no meu dia a dia que eu faço com que uma genética ruim silencie, fique dormindo, né? Ou eu posso despertar o pior da genética. Exemplo, vamos supor que uma pessoa tem uma genética, uma propensão, 70% de risco de desenvolver um infarto, e ela está acima do peso ideal, e a gente sabe que quem está acima do peso ideal por questões inflamatórias, enfim, já aumenta risco de infarto, de AVC, então essa pessoa tem uma chance muito grande realmente de desenvolver essa genética ruim. Por outro lado, se é uma pessoa que tem uma genética para obesidade, para o infarto, para o AVC, mas ela faz exercícios todos os dias, ela se cuida, ela não está inflamada, ela gerencia o estresse, ela suplementa, ela faz o que tem que ser feito, a chance dessa pessoa desenvolver o infarto é muito menor, né? Por outro lado, se a pessoa não tem a genética para infarto, mas ela está acima do peso, ela tem mais chance de desenvolver também. Então, quem manda aqui não é tanto a genética, existe o que chamamos de polimorfismos genéticos, né? Que são alterações, chamamos de SNPs, que são alterações que, de novo, predispõem, mas não é uma sentença, não são determinantes, né? Tem uma analogia que eu acho que a Ana quer fazer aí, que é bem legal, da arminha, quer fazer aí, Ana? Então, a gente costuma dizer que a genética, ela é a arma, né? Mas quem é o gatilho é o ambiente em que eu vivo, né? O meu estilo de vida que vai ser o gatilho. Então, a gente tem que olhar para o ambiente que a gente está vivendo, a forma como a gente está vivendo, os hábitos que a gente tem e rever isso, pensando que, como o Dr. Márcio disse, não é uma sentença, não é a genética que vai me definir. Então, eu preciso olhar para esse outro lado, pensando, e conhecendo melhor esses gatilhos, eu também consigo pensar em estratégias para adaptar a realidade, né, de cada um. Agora,
ouvindo os doutores e eu fico pensando, fácil, né, Maria Júlia, a gente conseguir isso assim no dia a dia? Coisa fácil. A gente deseja que as coisas sejam fáceis, essa é uma verdade. No entanto, tudo requer esforço e comprometimento na trajetória de mudanças que a gente almeja e deseja. E com o emagrecimento, com o estilo de vida, isso não é diferente. E a gente poder estar consciente do porquê a gente precisa realizar atividade física diariamente, buscar reguladores emocionais adaptativos, efetivos também é importante, porque quando a gente fala em emoção, a gente tem que entender que o nosso sistema emocional, as nossas respostas emocionais, todas são adaptativas, vêm para nossa sobrevivência e para nossa evolução. Então, se eu utilizei a estratégia alimentar em algum momento da minha vida, isso foi aprendido para estou ansiosa, vou comer, estou triste, vou comer. Então, a gente também pode aprender a ter outros recursos emocionais que não sejam só os alimentares. E aí, no outro bloco, a gente ainda falava, né, das ferramentas, né? Então, assim, outros recursos para tratar essa ansiedade, né? Que não sejam a alimentação. A atividade física é uma delas, por A exemplo. atividade física é o melhor regulador emocional natural que a gente tem, mas para ser eficaz, precisa ser utilizada como um medicamento, diariamente. A atividade física precisa ser diária na nossa vida, independente dos nossos sintomas. A atividade física precisa fazer parte, integrando o nosso estilo de vida. É o remedinho do dia, que nem o doutor falou, a minha dose de ansiolítico. Muito bom. E, gente, qual é, assim, no dia a dia de vocês, o maior desafio que as pessoas trazem quando sentam na frente de vocês para falar sobre esse tema, sobre a perda de peso? Qual é o maior desafio que eles trazem? São muitos, né? São muitos desafios. Escolher um, assim. Eu penso que, como eu falei antes, né? O convívio social é um desafio grande, porque as pessoas, em geral, agora é período final de ano, sempre tem festas, então assim, as pessoas às vezes querem começar uma mudança e elas vão procrastinando, né? Porque acho que não é o melhor momento, ficam esperando. Aí fica pro ano novo, né? Aí fica Isso, assim, exato. lá em Fica nas janeiro metas começa. 2026, Hoje, exato. inclusive, primeiro sábado de janeiro, hoje eu começo. Sempre é na segunda-feira, né? Na segunda-feira. Vai começar, aí não deixa para próxima. Depois, mas vai ter o aniversário, vai ter a festinha do filho, vai ter, não deixa, aí vai ter a viagem. Aí quando vê aquela promessa de emagrecer no ano 2025, já vai ficar para 2026. Né? Isso aí. Então eu acho que essa questão do procrastinar, esperar o momento ideal para realmente buscar uma ajuda, fazer uma mudança assim mais eficaz. Perfeito. Ana, tu falou antes, em algum momento, sobre a vergonha. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o que acontece, né? Nós falamos muito da questão do exercício físico e da sua importância durante esse bloco, e eu acho que é importante trazer uma questão, como a gente trata muito essa questão da manutenção do tecido muscular e a importância no processo de emagrecimento, a gente acaba, né, para além do plano alimentar, da dieta, incentivando, né, o paciente ao exercício físico, e entra o exercício de força. E para isso, né, tem a questão de frequentar um ambiente, uma academia, enfim. E aí aparece muitas vezes essa chamada de queixa, né? Bom, eu não vou, ou essa justificativa, eu não vou porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do quê? Eu tenho vergonha do meu corpo. Eu não me adapto a esse ambiente. Esse ambiente, eu não tenho o padrão que essas pessoas que frequentam esse local têm. Outra questão que aparece como justificativa no caso, eu vou esperar reduzir tantos quilos, daí eu vou conseguir ir. Mas, deixa eu fazer um parênteses, às vezes não é uma justificativa também pela vergonha, é pela falta de energia. É a vergonha associada, né? Pessoa com sobrepeso importante também tem uma fadiga, um cansaço maior. Então, às vezes, ela não tem energia para realizar aquela atividade. Mas a vergonha aparece muito. É algo que vem, que é muito... Doutor Márcio também acho que deve ouvir essa justificativa, né? Bom, mas por que tu não está realizando? É falta de tempo? Eu não consigo colocar na rotina? Então, tu vai elencando as questões. Não, é vergonha. Então, isso aparece também. Eu tenho tempo, mas eu não me sinto bem.
Parece. Mas, Ju, sobre a vergonha, tu tem alguma consideração? Claro, como toda emoção, quando as emoções estão desreguladas no nosso organismo, a gente vai entender que elas estão intensificadas por alguma interpretação. Então, essa vergonha, ela está condicionada a uma visão cultural de que estar acima do peso impede a pessoa de estar naquele ambiente. Então, isso é uma interpretação. Essa vergonha está surgindo não pelo fato de ser vergonhoso estar acima do peso, mas por ela estar interpretando que o fato dela estar acima do peso impede ela de se sentir à vontade de estar nesse ambiente. Então, a gente vai trabalhar com essa distorção de pensamento, porque quando as emoções estão intensificadas sem uma ameaça ou um risco real, que a gente foi feito para ter proporcionalidade na reação emocional, então é natural que eu tenha uma ansiedade intensificada quando estou com uma turbulência numa aeronave, né, que dá um risco ali, embora a gente saiba que turbulência não é risco, mas enfim, às vezes a gente interpreta, né, que pode estar em risco. Ok, eu posso ficar mais ansiosa, eu vejo minha filha em cima de um escorregador, eu estou muito longe, eu posso ficar receosa de que ela caia, então é natural que o meu sistema de alerta se intensifique, que eu vá tentar protegê-la. Agora, qual é o risco que eu tenho de ir para uma academia estando acima do peso? Nenhum. É a minha interpretação que está fazendo com que eu evite aquele espaço. Então, eu estou evitando um comportamento que vai ser bom para o meu condicionamento físico, para a minha melhora no meu tratamento, em virtude da minha interpretação. Então, quando essas emoções estão desreguladas, eu preciso olhar para a interpretação que eu estou fazendo. E é justamente nisso que a psicoterapia vai entrar, numa interpretação mais realista e que vai te colocar para enfrentar os obstáculos internos que tu cria para ti no teu processo, seja ele de emagrecimento ou de mudança em outras esferas da vida. E é comum esse sentimento. Muito comum, né? Eu, como trabalho com terapia do esquema, existe o esquema de defectividade e vergonha. E nesse esquema, as pessoas, elas se sentem defeituosas, inadequadas, têm vergonha de si mesmas. E aí, é claro que quando há essa perda de peso, a pessoa recupera até uma visão de si mais positiva e acaba ficando mais satisfeita e se sentindo, então, à vontade em estar nesses espaços. Mas é possível que ela, antes de ter essa mudança, já consiga também estar nesses lugares e principalmente perceber que as pessoas não estão nos observando como a gente acredita que estejam. Ah, é verdade. Às vezes a gente é que acha, né, que eles estão observando. Exatamente. O nosso julgamento interno, muitas vezes, ele tá muito pior do que maior, o externo. exatamente. Então, olhar para isso, ter essa compaixão, essa generosidade, conseguir estar valorizando essas conquistas e também esse processo, porque a gente não precisa mudar porque se odeia, e sim porque se ama. Muito bom. Esses dias até eu não tenho as armas, né, que você tem o conhecimento, né, sobre a psicologia, mas esses dias eu tentando ajudar um paciente, né, ele falou, olha, doutor, eu não vou na academia porque eu eu entendo que lá tem pessoas com corpos que a gente vê na internet e eu não me encaixo nesse perfil ainda, enfim, e é o medo do julgamento, né, e como é que a gente estimula? Uma das coisas que eu falei, eu disse, mas, cara, as pessoas não estão... talvez se dão até uma importância demais, não é? Não poderia a gente pensar, talvez eu falo um pouco pesado aqui na minha fala, não é um tanto egocêntrico, não? Por exemplo, eu tô lá, as pessoas estão me olhando, não, cara, ninguém tá olhando pra você, as pessoas estão fazendo o treino dela, vão embora, entendeu? Eu vou botar o dedo, botar o dedo na ferida aqui, mas que às vezes eu acho que as pessoas têm que parar do vitimismo, né, e se colocar, enfim, e fazer o que tem que ser feito, né? O que é que você fala aí? Nos ajuda, Maria Júlia. Inicialmente, nós somos egocêntricos. Inicialmente, a gente acha que o mundo gira um pouquinho ao nosso redor. E à medida que a gente vai crescendo, socializando, sendo apresentado às normas, à sociedade, a gente vai percebendo que não gira tanto assim. No entanto, em determinados momentos, e dependendo também das nossas vivências e julgamentos recebidos ou não, muitas vezes o pior julgamento sempre vem de nós e não há evidências de que houve essas vivências, mas em outras experiências há pessoas que realmente relatam, sim, o bullying, enfim, outras experiências de vida que condicionaram elas, então, a ficarem evitativas em algumas situações, e só tem uma estratégia a ser realizada nesse momento, que é o enfrentamento. Eu preciso enfrentar aquilo que eu temo. Ninguém consegue melhorar um medo sem enfrentá-lo. A gente não perde um medo evitando e sim enfrentando. Eu vou arriscar uma opinião aqui, que as academias já foram, antigamente, sei lá, frequentadas por pessoas que tinham os corpos muito bonitos e só aquele mesmo perfil. Mas eu acho que hoje ela tá tão aberta e ela tá tão democrática, né? Tem tanta gente que é adepto às academias que a gente não precisa mais ter essa vergonha ou esse medo de julgamento, né? Pelo menos é uma percepção. As pessoas estão procurando se cuidar mais. Estão procurando. Lá no início você trouxe uma questão, né? Será que as pessoas estão se cuidando mais e a gente tem essa percepção
Parece que sim. Na verdade, nós estamos vivendo mais. A expectativa de vida é uma crescente, né? Mas, se não fizermos por onde, as pessoas ganham anos a mais de vida, porém com baixa qualidade. Elas vão sofrer mais, vão perder autonomia, vão precisar do auxílio de outras pessoas. Eu acho que as pessoas estão se dando conta disso e estão procurando mais ajuda. Uma das coisas é se movimentar mais, procurar mais ir em academias, e talvez isso faça com que realmente seja um ambiente mais democrático atualmente, né? Exato, pelo menos é a minha percepção. Gente, para a gente finalizar esse bloco, quais são os principais mitos sobre perda de peso que vocês já escutaram aí nos atendimentos de vocês e que é importante que a gente desmistifique? Eu posso falar alguns, hein? Pode. Mas assim, eu diria que o principal mito, que é logo pra gente quebrar logo isso, é que para emagrecer basta fechar a boca e se movimentar mais. Eu não gosto. Talvez até já tive esse entendimento, mas isso a gente tem que mudar essa visão, tá? Como é um problema multifatorial, de novo, volta a bater nessa tecla, né? Quando a gente julga a pessoa, a gente fala, não, você não conseguiu então se movimentar mais e fechar a boca, então você é culpado, você é guloso, você é preguiçoso. Então, a pessoa no cenário de obesidade, entendendo que é uma doença, ela precisa de acolhimento, de abordagens, como a gente já falou, com múltiplos profissionais, enfim. Então, eu penso que esse é um mito que precisa ser desmistificado. Falando da parte nutricional, a gente pode falar alguns também, né? Do tipo, comer de 3 em 3 horas é extremamente importante para emagrecer, ou comer gordura necessariamente vai engordar, né? São mitos que, por exemplo, falar do comer gordura... Vai depender da qualidade, né? Depende da qualidade. Gordura, ela é calórica, mas não tem tanto impacto na insulina, por exemplo. Já carboidratos em excesso é o que a maioria das pessoas estão comendo, né? Excesso de pão, massa, bolo, bolachinha. Então, nos parece que os carboidratos refinados parecem serem maiores vilões do que necessariamente a gordura em si, né? O comer de 3 em 3 horas. Então, hoje a gente tem estratégias excelentes e temos algumas evidências assim, sólidas mostrando que o jejum intermitente pode ser uma conduta. São estratégias. Sim. Comer de 3 em 3 horas pode ser bom para algumas pessoas, mas praticar o jejum pode ser boa para outras, né? Então, tem essas nuances aí. Não sei se... E uma observação que eu quero trazer sobre o comer de 3 em 3 horas é que durante muito tempo se trabalhou neste formato, né? E se orientou os pacientes neste formato. E não quer dizer que em alguns casos não possa ser desta forma. Vai depender também da situação prévia de saúde, a pessoa, qual é o objetivo, se ela precisa ganho de peso ou redução de peso. Porque quando se fala de dieta, não se fala só em emagrecimento, se fala também, né, no oposto. Então, o que pode acontecer nesse comer de 3 em 3 horas é que nós podemos nos desregular. Então, a gente tem que sair um pouco dessa lógica prescritiva. O nutricionista diz que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, mas eu não tenho fome física. Mas eu vou comer porque está escrito ali que eu tenho que comer. Né? Então, assim, eu acabo, de certa forma, colocando ali um empecilho para ele, né? Daqui a pouco ele não tá com sinais de fome naquele momento. Então, ele pode aguardar para fazer a próxima refeição, né? Então, a gente tem que estar conectado com o nosso sinal interno. E quem vai dizer esse sinal interno é cada um de nós, e não o comer de 3 em 3 horas, né? Então, daqui a pouco, como o doutor Márcio trouxe, o jejum. Tem muitos pacientes que é uma estratégia, se beneficiam, né? Fazem a última refeição às 20 horas e a próxima refeição ao meio-dia, a vida toda. E quando abre a janela alimentar, não fazem compensação. Pode ser dessa forma? Bom, se o intestino funciona ok, a pessoa se sente bem, não faz uma compensação alimentar e abre esse jejum metabólico da forma adequada, com proteína, carboidrato equilibrado, gordura, ok, né? Então, é algo que a gente tem que respeitar também, né? O tempo de cada um tem que ser respeitado em todas as coisas e no comer também, né? Muito bom. Na psicologia tem mitos? Tem coisas que tu escuta lá no consultório? Então, sabe que eu fiquei aqui pensando, porque a obesidade, de todos os problemas aqui já trazidos que acarretam na questão de pressão, diabetes, enfim, ela também vai se atenuar como uma questão psicológica, no sentido de que muitas das pessoas trazem aquela frase do aceite-se como você é.
Isso é uma invalidação nesse processo tremendo, porque aceitação é diferente de conformismo. Se eu tô pedindo pra pessoa se aceitar assim, eu tô negando a ela a possibilidade de mudança e não tô mostrando que é possível mudar. Então, tu não precisa te aceitar como tu é, se tu não tá te gostando assim. E também não negar de que esse processo de emagrecimento, ele é saudável em todos os aspectos de saúde. Não existe saúde mental sem saúde física e nem saúde física sem saúde mental também. Então, a gente precisa entender que não é apenas sobre emagrecer, é sobre estar vivendo melhor. Muito bom. Perfeito, gente. Vamos finalizar esse bloco, então, e na volta a gente já encaminha o final da nossa edição de hoje. Vamos para a nossa pausa, para o Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Nutels e Unicred Premium Capital. Nós já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beauty Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beauty Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da saúde está no DNA da Donum. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagem.com.br.
Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais? Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta para o bloco final da edição de hoje, para a nova imagem que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, que é referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Fernanda Beauty Clinic, estética integrativa para auxiliar a reduzir o estresse, melhorar a imunidade e promover equilíbrio e bem-estar. Conte com a equipe da Fernanda Beauty Clinic. Sunday Village Care, que tem apartamentos para investimento a partir de 350 mil, com valorização de 20%, retorno superior ao aluguel tradicional. E se você está cansado de perder peso e engordar de novo, chama o Instituto Núteus, acompanhamento médico completo, feito sob medida para você. Liga e agenda 3729-8939. Inclusive, o tema do programa hoje é justamente a perda de peso, né? Então, estamos aqui com o Dr. Márcio Núteus, com a Ana Paula Arnold Diongo e com a Maria Júlia Lohmann Wagner. Para o bloco final, apesar de a gente que poderia ficar falando muito mais tempo, né? Mas a gente já vai encaminhando aqui o final da nossa conversa. E eu tenho uma pergunta para fazer para você: se tem gordinho saudável? Existe gordinho saudável? Essa pergunta é boa, hein? Existe um termo chamado obeso metabolicamente saudável. Da mesma forma que existe a obesidade metabólica, tá? O que seria primeiro obesidade metabólica? É o indivíduo que está no seu IMC normal, mas ele está com um cenário de gordura no fígado, ele está inflamado, então ele é como se fosse um obeso no peso ideal. Aí a pergunta, existe o contrário? Existe a pessoa no cenário de obesidade saudável? O termo existe. Durante um tempo se discutiu bastante isso. É possível atendermos uma pessoa que se classifica como obesidade e os exames nos parecem normal? Sim, é possível. Se bem que quando eu vou fazer essa avaliação, são mais de 50 exames, então é muito improvável não detectar algo que precisa melhorar, entendeu? Não é uma visão dos exames padronizados, né? Então a gente vê mais coisa, a gente tem um olhar diferente. Mas mesmo que conseguíssemos avaliar esse paciente, ele está em obesidade, com exames normais, os estudos já estão mostrando que essa pessoa se coloca em maior risco de infarto, de AVC, de câncer. Então, mesmo os exames ainda não mostrando, não existe. A resposta é não existe. Está acima do peso ideal, você pode se aceitar sim, mas não está saudável. Isso tem que ficar muito claro. É diferente estar feliz e estar saudável. A pessoa pode se aceitar, pode até mesmo se gostar, mas se ela está buscando saúde, ela vai precisar de uma mudança. Tuas considerações, Ana, sobre o gordinho saudável? Bom, eu concordo, né, com ambos. E eu acho que a gente tem uma questão que a gente entra, né, que a gente falou muito antes, que é sobre autopercepção, né? Muitas vezes a pessoa não se percebe no tamanho real que ela está. Eu acho que isso dificulta, né? Essa percepção, quando ela é subestimada, vamos dizer assim, né? Ela pode prejudicar uma avaliação nutricional, um diagnóstico nutricional. Então, a pessoa que percebe que está fora do seu peso, que ela sente desconforto com isso,
ela está atenta a isso, ela tende a procurar uma ajuda antes, né? E digamos assim, o gordinho saudável é aquela pessoa que provavelmente vai estender um pouco mais essa busca e ela pode ter um agravo, então não é uma condição estável. Isso é muito instável, porque provavelmente ela estendendo a busca por uma ajuda, ela vai agravar a situação dela se ela se manter num estilo de vida, ou ela pode até ter um estilo de vida relativamente saudável, mas se ela vier a migrar, né, para um estilo de vida menos saudável, por questões de ambiente, enfim, ela vai acabar desenvolvendo muito rapidamente os agravos, né, da obesidade. Então, eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. Perfeito. E a gente, na conversa aqui, também conseguiu identificar que muita coisa mudou ao longo dos anos, né, com relação ao tratamento da obesidade. E o que vem ainda de novo por aí, além, claro, da medicação, que o doutor já deu a letra aqui para nós, que tem medicação nova ainda para vir, né, prometendo muitas entregas, mas o que vocês acompanham nas suas respectivas áreas também de atuação com relação a novidades para esse tratamento? Dentro da área médica, o que tem se mostrado realmente eficaz e que é promissor ainda, porque tem muita coisa saindo, são os medicamentos, né? De novo, porque eles são eficazes e estão protegendo. Tem grupos, pegar 2 grupos de pessoas em obesidade. Um grupo tratando só com estilo de vida, pegando o cenário de obesidade, e outro grupo tratando com estilo de vida e o Monjaro, por exemplo. Essas pessoas aqui, elas emagrecem melhor e elas têm menos diagnóstico de infarto, de AVC, de Alzheimer. Então, são medicamentos, contrário aos medicamentos de antigamente, esses aqui, eles são protetores, né? Mas o que é que tem de novidade? A gente falou de mecanismo de ação, de alguns, falamos que está para chegar até final de 2026 a retatrutida, que é um triplo agonista. E aí, as pessoas que estão me ouvindo vão gostar do que está para vir ainda depois. O que é que todo mundo quer? Para analisar. Se tivesse a pílula mágica, né, ou aquele remedinho que a pessoa emagrece sem fazer nenhum esforço, fica lá e ainda ganha músculo. Ai, meu Deus. Então, assim, tá saindo estudos, já temos resultados, por exemplo, do bimagrumab, que é um anticorpo monoclonal, que ele está gerando um resultado de emagrecimento bem interessante e favorecendo o ganho de músculo sem fazer exercícios físicos, né? A gente tem... Tem um outro que é o tetragonista, né? Que a gente falou que está chegando a retatrutida, que tem 3 mecanismos de ação, tem 4 mecanismos de ação, ou seja, ele seria o análogo de GLP-1, de GIP, glucagon, e teria o IGF-1 nele, que é Porque o que essas canetinhas mostram? Quando você usa só ela, sem acompanhamento médico, você perde músculo. Então, a grande questão aqui é preservar a massa magra. A gente falou tanto da relevância de músculo, né? Inclusive, a massa muscular está associada à longevidade, então a gente tem que preservar, a massa muscular é ouro, né? Então o IGF-1 iria promover uma preservação, a pessoa emagrece preservando o músculo, talvez até ganhando pelo uso desse 4º item, né? Esse 4º mecanismo de ação, né? A indústria farmacêutica não para, né? A indústria ela é trilionária, né? Uau. Então, encontrar ali um caminho e... Estão investindo. Estão avançando, né? Isso é bom, tá, gente? A gente criou-se no passado um estigma que tudo que é na indústria farmacêutica é ruim, e não é bem assim. Tem coisas boas naturais que a gente não pode desmerecer, e tem coisas boas da indústria que a gente tem que usar o que a ciência está trazendo, né? Perfeito. Ana, na tua área, na nutrição, o que vem de novo por aí? Bom, talvez não seja tão novo, mas é algo que eu percebo, né? Eu acho que a obesidade ela vem cada vez mais com essa visão integrada de cuidado. E eu acho que a gente ganha muito, eu acho que o paciente ganha muito, né? Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, discutindo, né? Sobre obesidade, sobre emagrecimento. E tem mais que uma área de saber envolvida. Então, eu acho que o cuidado integrado, ele vem crescendo, né? Eu acho que ele não é uma novidade, eu acho que ele sempre foi necessário, mas eu acho que nunca se trabalhou tão perto, os profissionais estão mais perto no cuidado com o paciente, né? Tanto repetindo, que aqui estamos entre psicólogo, médico, né, e nutricionista. Então, poderíamos ainda ter um profissional da educação física, enfim, afins, né? Verdade. Mas então, acho que esse olhar integrado é que também vai somar e vai fazer a diferença no caminho na trajetória do paciente.
E dentro da psicologia, a terapia cognitivo-comportamental segue sendo a melhor prática baseada em evidências para resolução de problemas, mudanças de hábito de vida, regulação emocional. Então, é a terapia com abordagem mais eficaz e qualificada para as pessoas que estão buscando essa resolução nas suas vidas. Serve para muitas coisas, inclusive para o emagrecimento, Exato. né? Aí tu vai focado com um aspecto e tu já resolve vários, né? Como a obesidade não é, então, um transtorno psicológico, isso é sempre importante da gente olha estar aí. frisando, ela vai fazer parte de um dos sintomas que o paciente apresenta e que vai buscar na mudança da sua qualidade de vida e bem-estar. Então, entra para a terapia cognitivo-comportamental como um objetivo terapêutico. E essa abordagem dentro da psicologia, então, é a mais indicada para casos de mudança e efetividade na permanência e consistência dessas mudanças. Sem dúvida. Para consistência, eu acredito muito que é um caminho importante, né? Que fazer esse acompanhamento. Muito bem, gente. Eu vou deixar um espaço para as considerações finais de vocês, porque a gente já está encaminhando aí o final. Então, eu gostaria de deixar a oportunidade que vocês falem para quem está nos ouvindo, que é aí o primeiro sábado de 2026. Que metas, né? Ou de que forma, que ferramentas a gente pode deixar aí para essas pessoas para esse ano? Eu gostaria de deixar um recado para quem está nos escutando, nos assistindo, enfim, que se você já tentou de tudo e não conseguiu, tire da sua mente que foi por falta de força de vontade. Né? Você precisa de acolhimento, de uma visão integral e de uma abordagem que realmente seja eficaz. E esse olhar integral com múltiplas ferramentas vai entregar esse resultado, né? Então, não peça ajuda. Eu acho que esse é o recado que eu teria que dar, porque as pessoas, elas, como já tentaram muitas vezes, elas se entristecem e elas se desanimam e daqui a pouco elas param de pedir ajuda, né? Eu não consigo, não é para mim. Então, peça ajuda, tem ferramentas, a ciência evoluiu, né? Temos excelentes profissionais com trabalho em equipe, então o resultado é demais, né? Muito bom. Ana, suas considerações. O que eu gostaria de dizer para quem está nos ouvindo é que emagrecimento sustentável, eu acho que é um ajuste contínuo. Manutenção de peso é um ajuste contínuo. Então, não existe um projeto de 30 dias. Então, a gente precisa também elaborar essa paciência. É um projeto de vida, e não um projeto de 30 dias. Então, eu acho que quando a gente vai mudando a forma como a gente pensa essa relação, também a gente tem um grande ganho, né? E eu faço também minhas as palavras do Dr. Márcio: busque ajuda. Busque ajuda, né? Nós temos realmente profissionais capacitados em Lajeado e na região, e busque ajuda. Eu acho que isso é essencial, porque a gente precisa de apoio, todos nós precisamos. Então, que a gente saiba também ter esse insight interno de quando bom, eu preciso. E busque. Muito bom. Porque tem ferramentas, né? Tem ferramentas recursos, e tem profissionais. E tu trouxe uma coisa importante. Nós estamos numa região privilegiada, inclusive, né? Com acesso a muitas pessoas, a muitas ferramentas, enfim. Então, não tem por que não buscar. Não tem, exato. E se a meta é emagrecer, não precisa mudar a meta, apenas encontrar um método que funcione, com qualidade, profissionais que vão auxiliar nesse processo. Então, nunca foi falta de capacidade ou de vontade, é uma questão de ajustar mesmo dentro da realidade e condição de cada pessoa para que ela atinja esse resultado, porque é possível sim mudar. A questão principal não é o que, é como. Verdade. É como, exato. Gente, muito obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram para vir aqui produzir com a gente esse conteúdo, né? Então, em nome do Grupo A Hora, em meu nome, muito obrigada. Nós que agradecemos. Foi um prazer à disposição. Que bom. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui, seja pela rádio ou pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você, vai lá no YouTube, curte e compartilha para que mais pessoas também possam receber esta informação. E lembrando que este conteúdo e outros de saúde você encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar, que está encartado no Jornal A Hora deste final de semana. Uma nova edição do Saúde em Dia volta no próximo sábado. Até lá!